Boa noite a todos, é um prazer imenso receber todos vocês aqui nesse debate. Por trás das câmeras, o olhar dos jurados na seleção do terror, na edição do 8º Morcego Vermelho Goiás Horror Film Festival. Meu nome é Marcos de Brito, para quem não me conhece, eu sou autor, sou cineasta e fui convidado para ser o presidente do júri e, consequentemente, o mediador dessa mesa com meus nobres jurados aqui. Eu trabalho na indústria do audiovisual há 2 décadas já e eu estou animado para moderar essa mesa, esse bate-papo e trazer um pouco das experiências de cada um e a nossa visão sobre o que é cinema de terror, sobre como é fazer a seleção para um festival. Só que antes de começar, eu queria que os meus amigos se apresentassem. Vamos começar por ali, tá? Então, Mônica, por favor, quem é você? Diga-nos, a todos nós, quem é você? Boa noite a todas, todos e todes. Eu sou Mônica Trigo, realizo um festival de cinema fantástico em São Paulo. Atualmente estou presidindo uma aliança, uma federação de festivais de cinema fantástico na América Latina e me aventurando numa produção associada com obras argentinas também do universo de terror. Basicamente isso, jurada, curadora de festivais. Prazer estar aqui em Goiânia. Obrigada pelo convite, Cristiano, Ivan. Foi muito interessante participar dessas mostras de curtas-metragens, da qual a gente participa do júri. Boa noite, eu sou Alexandre Barivari, sou ator, diretor, júri também aqui desse festival. Acho que o calouro entre vocês desse universo de terror, apesar de uma carreira já longa, afinal comecei criança, sempre quis fazer disso a minha profissão, de maneira já passei por vários universos, mas não tão debruçado sobre esse tema como os meus colegas aqui. Parabenizar demais os organizadores do festival. Lindo de ver o amor que se coloca sobre essa organização, o cuidado que tem com a gente que vem de fora para fazer tudo isso também acontecer. Então, parabéns aí a todos os envolvidos no Morcego Vermelho. Boa noite, gente. Me chamo Thiago Mendonça, sou ator, espectador de filmes de horror fantásticos. Acho que desde quando eu assisti o clipe do Thriller, do Michael Jackson, sou da geração MTV dos anos 80, eu acho que ali nasce esse fascínio. Eu não tenho tanta vivência, experiência, ou até mesmo conhecimento acadêmico sobre o tema, mas a minha visão é mais como um espectador mesmo, sabe? Um apaixonado. Minha mãe assistia filme de terror comigo, Cemitério Maldito. Sou pai de 2 gatos. Acho que se eles morressem eu enterraria no cemitério para voltar à vida. Que louco. Enfim, prazer estar aqui. Um beijo para vocês. Olá, eu sou Francisco Gaspar, eu sou ator também. Já trabalho com o universo fantástico de terror há muito tempo, há 10 anos, né, Marcos? Provavelmente. 12 anos que a gente fez o nosso primeiro filme de terror, slasher. E eu tenho um orgulho muito grande de compor essa nova, eu posso dizer, juventude mesmo que está fazendo o cinema de horror no Brasil. Que tem várias vertentes desse terror. Eu me sinto muito honrado de fazer parte dela. Merda para todos nós aqui. Olá, gente, boa noite. Sou Márcio Blanco. Eu sou diretor de um festival chamado Visões Periféricas e sou professor do curso de audiovisual da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. E, bom, é a segunda vez que eu estou aqui fazendo parte desse júri, desse festival, que é um festival incrível, né? Que acolhe super bem a gente e todo o público. E animado aí para fazer essa conversa com vocês sobre os filmes que a gente viu, né? Não foi uma tarefa fácil, mas foi divertida. Olá, boa noite. Eu sou Josiane Osório. Primeiro, agradecer ao Cristiano pelo convite e a toda a organização aí pela acolhida tão afetuosa. Eu dirijo 2 festivais, um Festival de Cinema Fantástico, FIC Fantástico, Festival Internacional de Cinema Fantástico de Brasília, e o Lobofest, que aconteceu semana passada
e que a segunda etapa começa agora, do dia 5 ao dia 11 de novembro, que é a 10ª edição e é um festival de curtas. E também sou atualmente presidente do Fórum Nacional dos Festivais, uma entidade de 24 anos. Bom, agora a gente tem um espaço para as palmas, de acordo com o meu roteiro. Bom, e antes de começar a conversa, uma leitura do meu roteiro, é importante mencionar que a realização deste festival é possível graças ao apoio do edital número 8 de 2023 de formação e divulgação audiovisual financiado pela Lei Paulo Gustavo. Essa lei é fundamental para fomentar a cultura e o cinema em nosso país, permitindo que produções como a nossa ganhem espaço e visibilidade. Agradecemos à Secretaria de Cultura do Estado de Goiás e à Secretaria Municipal de Cultura de Goiânia pelo inestimável apoio. Bom, vamos começar então a conversa. Eu recebi o roteiro, como vocês estão vendo, cheio de perguntas e eu vou jogá-lo fora. Tá? Agora o tema ficou livre. Vamos conversar então sobre coisas que eu e meus amigos aqui vamos ter um bate-papo para ser menos formal. E vou começar então pela queridíssima Mônica, né, que eu tenho honra de chamar de amiga, que tem um currículo invejável no ramo, não só dos fantásticos, mas do cinema. E, Mônica, eu queria perguntar para você, que participa muito dessas questões de curadoria, seleção de festival, como que é assistir trocentos filmes, como que é a relação entre essa curadoria para selecionar poucas obras que acabam sendo exibidas no festival, sendo que nós sabemos que são tantas obras com qualidades muito semelhantes. Como é que você decide qual obras vão para o festival dentro dessa gama imensa de filmes? Eu acho que inicialmente a gente tem que entender o festival. O que o festival pretende exibir naquele momento. O festival de gênero não necessariamente tem um espaço para que as obras do nosso interesse pessoal ou de avaliação técnica de qualidade sejam todas selecionadas. Da mesma forma que um júri tem que entender e dialogar com o que o curador pretende exibir no festival. Então, por exemplo, aqui a gente teve uma experiência de mostras com obras com qualidade muito parecida. Como a gente decide, no meu caso, que estabeleço critérios, por exemplo, de avaliação que vão da análise do roteiro, da direção, o ritmo, a montagem. A gente faz uma avaliação técnica de tudo, mas se a gente tem obras que são muito próximas, estão muito equilibradas na forma em que foram realizadas, como é que a gente vai determinar qual é a que pode representar melhor o espírito daquele festival? Então, a gente tem que entender o que a curadoria do festival pretende dizer para essa escolha ter validade, né? Então, eu acho que essa é a maior atenção. Você está atento à linguagem que tem que se imprimir naquele momento para aquela edição. E é muito interessante, até porque nessa questão da escolha de um vencedor, tendo como base a seleção oficial feita por um curador, que inclusive temos o curador aqui também, que foi o Marcelo Milici. Palmas para o Marcelo, né? Acaba que o júri, nós temos questões técnicas, né, que nós observamos em filmes, e cada um aqui está numa área, né? A gente tem atores, a gente tem produtores, diretores, e cada um olha com maior carinho, eu imagino, para a sua área de especialidade. E claro que, no todo, às vezes a gente não concorda. Então é aí que justamente entra essa discussão que a Mônica mencionou, né? Qual que é o fundamento do festival? Como foi feita a seleção? Como que nós vamos escolher um que eu odiei e tal pessoa amou? Ou todos nós gostamos de vários, mas como selecionar um ou dois que vão ganhar esse prêmio, né? Então, são questões de critério que a gente define, acaba tendo que definir antes, às vezes não como conversa, mas dentro de nós, né? Pô, a gente tem que abrir mão de algumas questões para poder autorizar que outros deem a sua opinião. E alguém, por favor, né, Mônica, tréplica, né? E na verdade, quando você tem um equilíbrio entre as obras, né, e aí paira essa dúvida, qual é o caminho que nós vamos defender individualmente, ali naquele coletivo de júri, precisa realmente ter essa visão, né, da questão local,
nós viemos, por exemplo, eu participei de 3 mostras, da mostra de curtas internacional, da mostra de curtas goianos e da mostra de curtas nacionais. Então, na curadoria, no desenho curatorial do que foi apresentado, também fica claro para a gente o caminho que o nosso curador, Marcelo Milice, desenhou para a edição desse ano. E talvez, nessa percepção individual, a gente defende as obras que naquele momento representam tecnicamente e também a narrativa para ser o premiado, para as premiações dessa edição. Bom, alguém quer comentar? Querem comentar? Senão eu já vou para a próxima pergunta, que é para a Josi, né? Estou fazendo um sorteio. Assim. Josiane, é uma pergunta até de cunho pessoal, mas eu acredito que ela tenha um bom interesse por parte de realizadores que possam estar assistindo a gente. Você, além de ser presidente do Fórum, você tem 2 festivais, né? Como você mencionou. E dirige 2 festivais. E eu percebo que muitos festivais eles estão tendo sessões malditas, mostras destinadas ao gênero dentro da programação de um festival, por exemplo, o Festival do Rio tem, o Festival da Lapa, que em Curitiba tem, o Festival de Penedo em Alagoas tem. E no seu caso você dirige 2 festivais e um específico para o gênero. Existe um motivo para fazer, em vez de uma sessão, uma mostra, dentro de um dos festivais, criar um festival direcionado? É porque está aquecendo esse mercado? É uma questão sua de querer fomentar esse mercado fantasia? Então, quando a gente... Tá ligado? Não. Tem que falar perto. É que o outro estava mais aberto. Então, quando a gente começou a preparar... Enfim, eu venho de um histórico de cineclubes, né? Até como professora de cinema também. Então, dentro da universidade, a gente criava espaços, né, para fazer curadoria, demonstrar a partir de alguns recortes e fazer um bate-papo. Então, eu venho também de um percurso pessoal da crítica cinematográfica e da análise fílmica. Quando isso nos espaços onde eu atuei como professora e também como estudante. Quando eu volto, assim, a partir do meu percurso pessoal, né, quando eu volto para o Brasil, e aí eu retomo as minhas atividades como professora, a gente vai criar, por exemplo, mostras que vão abordar, enfim, a história do cinema, até porque eu era professora do campo cinematográfico, né, para trazer um pouco do percurso histórico do cinema, da estética, da evolução, enfim, do recorte, do que até foi comentado um pouco mais cedo na outra mesa, né, sobre a questão do contexto histórico e social, enfim, fazer esses atravessamentos, né, da obra, né, que é possível, né, serem feitos, realizados. A partir daí, nessa minha atividade de professora, eu comecei a trabalhar com uma pesquisa sobre a questão da ida ao cinema. Então, eu participei de GT sobre formação de público. Então, para trabalhar a formação de público, era importante você desenhar um projeto e um festival. Não é só a exibição do filme, não. O festival vem de uma ideia do festivo, né? Uma ideia da formação, da homenagem, da retrospectiva. Alguns festivais, inclusive, de cópias de premiação, de ambiente de mercado, né? Então, você tem uma complexidade dentro, né, dessa natureza, dessa configuração de festivais. E no Brasil, a gente tem festivais com uma diversidade gigante, né, em várias cidades, em várias regiões, com vários recortes temáticos. Então, eu realizei, inclusive, sessões meia-noite, algumas vezes, tanto no Cine Brasília, em espaços, inclusive, que não eram salas de cinema, que a gente monta a sala de cinema. Dentro do Festival Lobofest, por exemplo, a gente é livre de gêneros. Então, até, por exemplo, a dança entra, o corpo pode entrar, né, dentro das narrativas, a gente pensar no movimento da câmera, por exemplo, a partir do próprio movimento do corpo e da música. Não é exatamente um festival, já fiz mostra de videodança, mas esse não é um festival de videodança, mas entra a videodança e entra também o horror e o fantástico dentro do Lobofest, né? E as mostras infantis, enfim, é um festival que tem, né, enfim, uma configuração infantil, juvenil, adulta, enfim, né? Ele vai trabalhar
com alguns eixos, né, com alguns propósitos, né, um festival que tem causa, né, que a gente pode chamar assim. Já o Festival Fantástico, ele vem de uma vontade de um grupo que trabalhava comigo, sobretudo o Rodrigo. Horror, enfim, né, assim, a minha juventude assim, foi formada com cinema de horror, né? Assim, inclusive, era uma experiência que a gente vivia em grupo, né? A gente tinha um filme e a gente assistia enquanto grupo, não era uma experiência individual, como a gente observa um pouco hoje, né? Sobretudo com essas novas janelas que a gente tem, né? E essas novas plataformas. Então, era uma experiência coletiva, de sala de cinema, tela grande, sonorização, né? Aquela experiência do medo, né? Enfim. Então, o festival ele surge, sobretudo, porque não existia um festival de gênero em Brasília, né? Esse é o único festival de gênero. A gente recebia muitos filmes de gênero dentro do Lobo, então a gente achou que a gente tinha um recorte importante para ser realizado, para poder realizar o festival. É mais ou menos isso, assim, eu acho que a gente pode continuar. Sim, mas você tendo, então, dirigindo 2 festivais, você consegue perceber uma diferença de público, tanto no estilo quanto em números? Existe a preferência do público por um determinado festival? Você percebe que mais pessoas frequentam um de horror ou o outro? Assim, sem dúvida, né? A gente trabalha dentro de um campo de nicho também, né? Então, não é nenhuma preferência, né? Mas eu acho que é uma dupla, né? Uma dupla vontade, né? de ver aquela programação. E a gente trabalha bastante também com o público infantil no festival, no Fique Fantástico, né? Até porque a gente tem um patrocinador que é o CCBB, que tem, como a Mônica bem abordou, né? Tem um público daquele local, daquele espaço, né? Que isso é importante quando a gente pensa também, né? É claro que a gente pensa naquele público que existe naquele espaço, mas a gente faz um trabalho ativo também para trazer esse público. Agora, o festival tem um público, né? O Fantástico tem um público de nicho, né? Tem. Quando você faz a comunicação, existe aquele público, primeiro, que se não conhece o festival vai conhecer, e depois, quando conhece, aguarda, né? Porque normalmente a gente trabalha com calendários, né? Espera pelo festival e por aquela programação. Além disso, como a gente faz festivais que têm calendários e são contínuos, a gente tem as distribuidoras, a gente tem os festivais que a gente conhece, a gente tem os diretores, né, que conhecem o festival, que vão submeter os seus filmes também àquele festival, né? Então, existe, na verdade, um elo, né, criativo do festival em relação a distribuidoras, a diretores, produtores e novos diretores. Bom, e a última, tá? Não estou te alugando, mas é que como realizador me interessa muito saber essas questões de festival. Dentro da nossa conversa principal, que é a curadoria, o nome do festival do Fique Brasília antigamente era... Fique Fantástico, desculpa, era Anjo Exterminador, né? Referência ao filme do Buñuel, quem não assistiu, por favor, assista. Isso já serve como norte de curadoria, uma coisa mais social, ou está tudo liberado para o Fantástico nesse festival? De inscrição, eu digo. Como assim? Não entendi. Quando você, igual a gente pintou uma curadoria aqui, o Marcelo, tem filmes que são muito semelhantes em estética e tal. Nesse festival, o Anjo Exterminador, ele serve como uma referência de filmes que o festival espera receber, de estilo, de desenho, de curadoria? Não. A gente trabalha com distribuidores que vão, na verdade, são programadores de festivais também, que vão para festivais, né, para outros festivais no mundo. A gente trabalha com o Festival Internacional também, né, os dois. Né, a gente tem a Mostra Brasileira, mas a gente trabalha com o Festival Internacional. Então, a gente trabalha, por exemplo, com distribuidoras como Salon Morrissey e outras distribuidoras que fazem, né, essa curadoria, né, em festivais no mundo, compram esses direitos. E a gente, então, eles se submetem à curadoria, né? Então, todos os filmes passam por curadoria, né? A gente cria um comitê de seleção, né, para selecionar. Então, esses filmes são enviados e a gente trabalha com a busca ativa e depois com as plataformas, né, que já trabalham com todos os festivais de filmes fantásticos e de horror. Inclusive, eu dei um curso, até não sei com quem eu estava conversando, sobre essa temática no ano passado. Para quem quer fazer festival, quem quer, né, construir um cineclube, enfim, né, como é que a gente pode pensar, preparar, quais são as plataformas, né, Márcio? Tá?
E a gente tem também, o Fique Fantástico participa da Fantilatância, assim como o Morcego, nós temos uma preocupação para além dessa questão curatorial específica dos festivais, mas para trazer pautas inclusivas. Por exemplo, uma preocupação aqui nos festivais da América Latina, uma discussão que a gente faz, que nós somos 31 festivais de 10 países, mas alguns festivais têm interesse, por exemplo, nas narrativas dos povos originários latino-americanos. Os festivais colombianos têm, alguns festivais brasileiros têm. A gente introduziu pautas, por exemplo, de filmes dirigidos por mulheres. Então, tem cotas de filmes dirigidos por mulheres, porque as mulheres não estavam aparecendo no Fantástico contando as suas próprias histórias. Nós temos a diversidade sexual também desenhada e exibida com mostras específicas. E aqui no Brasil e na Colômbia, na região do Caribe, com obras dirigidas por cineastas negros. Então, essa discussão de política afirmativa também está aparecendo na América Latina para que essas narrativas sejam exibidas, para que essas obras tenham janelas de exibição e possam ser vistas. E com circulação entre todos os países. Assim, só para, assim, em relação ao que a Mônica falou, por exemplo, a gente vai ver assim, o impacto, né, da floresta amazônica nesses povos, por exemplo, em relação ao cinema fantástico. Como é importante a cosmovisão, né, o sobrenatural, a lenda dentro do fantástico. Então, como é que o lugar impacta na sua direção? Porque aquele é o espaço, é a paisagem. Então, assim, é muito interessante, até para falar um pouco sobre essa questão da curadoria, né? Que a curadoria se dá também pelo lugar. E como é que a gente pode não, né? Como é que o tema, a temática, né, do fantástico, né, do sobrenatural, da cosmovisão, é uma coisa tão presente a partir desses territórios no cinema fantástico? Eu não vou fazer nenhum comentário, senão a gente vai ficar conversando sobre isso só nós três, e vocês veem que a mesa tem bastante gente. Então, a gente pode voltar. Eu tenho perguntas sobre isso, é um tema bem interessante, mas fazer uma agora para o Francisco. Quem não sabe, eu e Francisco, a gente começou juntos no cinema. Temos 2 décadas aí trabalhando juntos na época, eu como curta-metragista experimental e ele começando a entrar no ramo da atuação. E a gente se fala nesses 20 anos quase todos os dias, então todas as perguntas que eu fizer para ele eu já sei a resposta, mas eu vou fazer aqui para vocês, né, para a gente conversar, para vocês entenderem essa mente e a gente vai do se Francisco. Eu escrevi, tá, um roteirinho próprio, porque senão eu não ia lembrar de tudo, mas Francisco, como que você vê a representação do horror, como que ela tem evoluído, a representação do horror nos últimos anos no mercado, isso falando com relação ao público, mas uma coisa que eu acho que é interessante, como que isso evoluiu em você. Porque por eu conhecer o Francisco, eu sei da aversão, entre aspas, que ele tinha como gênero, desconhecimento, né, da atuação como gênero, e hoje ele é um dos atores mais reconhecidos do gênero no país por causa do personagem Cangaço, e porque ele vem trabalhando com o Rodrigo Aragão também, que é o nosso maior nome do cinema de gênero aqui no Brasil hoje. E além dessa evolução como ator, como que isso influenciou você como realizador? Eu sei do seu próximo projeto. Bom, a partir do momento que eu fiz o primeiro filme com o Marcos, que era um filme de horror e fantástico, menos fantástico, mas mais horror, eu já não consigo mais pensar o cinema convencionalmente, como projetos meus para realizar. Isso não é juízo de valor, isso já é um olhar mesmo que eu quero trabalhar. Eu tenho muito fascínio pelo cinema fantástico, né? Eu fui descobrindo isso, eu fui vendo no decorrer da minha vida, das pequenas realizações que eu fiz. Tanto que os projetos que eu tenho pensado e enviado para editais é pensando nessa parada de como é que eu saio desse lugar. Eu adoro documentários, eu tenho paixão por documentários, mas eu não tenho eu não tenho desejo de realizar. Eu tenho desejo de ver as obras dos outros, né? Ouvir histórias. Documentários para mim são grandes histórias. Aliás, o Brasil é um grande país
realizador de documentários. Eu tenho muito orgulho dos nossos documentaristas. Mas eu penso que no Fantástico tudo é possível. Tudo, absolutamente tudo. Né? E eu mudei o meu olhar, assim, claro. Porque foi uma descoberta, eu já estava trabalhando há quase 10 anos com o Marcos e eu não sabia que ele tinha essa fixação pelo terror. Eu tinha como espectador. Né? Foi uma surpresa quando ele me dá essa história para a gente contar junto. Que eu digo para ele sempre que eu quero contar as histórias que ele tem para contar. Eu acho que a gente tem uma parceria muito produtiva. Mas meu olhar mudou sobre isso. Eu tenho interesse em ver mais filmes fantásticos. Né? Eu fico muito feliz quando eu vejo cineastas brasileiros, mulheres, homens, trans, fazendo esse tipo de cinema. Né? Eu quero que a gente chegue no nível da Espanha, que você pega qualquer filme da Espanha, é de uma inventividade. Né? Del Toro, para mim, é um grande Deus assim, dessa história. Não é o maior, obviamente, né? Eu não conheço isso, mas o que me fascina no cinema fantástico é que tudo pode. Tudo pode. Você pode fazer tudo, principalmente se for, no meu caso, do meu filme que eu estou tentando fazer, com muita labuta, é a história de uma guerra do Araguaia ser contada pelo olhar de uma criança. Né? Então, que é um pouco inspirado no Del Toro, obviamente, no Labirinto do Fauno. Então, assim, eu fico muito feliz. Eu vi esse cinema crescer de um tempo para cá, de 15 anos para cá. Porque a gente é da mesma época do Marco Dutra, a gente nasceu junto. O Marco Dutra, com Juliana Rojas, eu filmei o meu primeiro curta, o Marco Dutra montou, parece, acho que Juliana Rojas fez alguma outra coisa. Eu não sabia quem era ele, eu sabia agora, bem recentemente, que eles estavam no elenco. E que era um filme fantástico, que eu também não sabia o que era isso. Mas eu acho que nós estamos, eu acredito que nós estamos num momento muito bom, no sentido de jovens pensando esse formato, esse tipo de filme, para contar histórias de forma diferente. Né? Porque, a mim, a realidade é muito cruel. Eu gosto do cinema verdade, gosto de tudo isso, mas eu gosto muito de me fantasiar, de sair desse lugar de dor, né? E de rir mesmo com essa coisa do terrorzão barra pesada mesmo, né? Que o Marcos faz isso muito bem. O Marcos, para mim, é um dos poucos diretores brasileiros que trabalham com terror, que tem um certo domínio dessa linguagem, porque não é todo cineasta que faz terror. Como eu acho que um diretor de terror não faz documentário da forma que um documentarista fica a vida inteira trabalhando, falando daquele assunto. Isso é real, não adianta. Nós vimos umas 5 realizações de longa de 2014 para cá, de diretores bons, tentando fazer terror, e você vê que não tem o menor domínio da linguagem. Não é porque não é bom cineasta. Porque... Não, acho que é do Alexandre. Entendeu? Então, eu tenho um grande orgulho de fazer parte dessa geração que está fazendo esse cinema. Né? E obviamente, é muito culpa do Marco que me trouxe para esse universo. Não. Você mencionou a questão da produção espanhola, né, dos filmes, e esse elogio à produção, ela não se limita apenas às produções em si, mas o maior país com festivais de gênero fantástico é a Espanha hoje, né? A gente percebe, inclusive, pelas plataformas de inscrição. Você vai fazer a plataforma de inscrição e você bota o filtro de terror, horror, 60% vem da Espanha. Mônica, você que foi para a CITES, você fez uma palestra lá, né? Uma mesa sobre, agora por favor, né, corrija, mas sobre essa questão dos povos originários e da ocupação. Como que você vê então esse movimento na Espanha? Por que ele cresceu tanto dessa forma? Por que ele está sendo reconhecido como um país gigantesco nessa área do fantástico? Na verdade, o cinema de gênero na Espanha, ele vem do contexto histórico do franquismo. Então, Franco assume em 1939, vive até 1975, com uma censura violenta a tudo, né? A censura aos filmes espanhóis, eles passavam por 2 desenhos. Era o censor militar e o censor
eclesiástico. Então, o padre fazia censura. O filme pronto passava por uma segunda censura. Então, foram anos e anos aonde as narrativas tinham que dialogar com o bom mocismo, né? E havia no mundo um outro movimento onde o terror era entretenimento, era meio catarse, e eles perceberam isso no mercado. Então, quando Franco morre, tem um movimento, uma explosão do que eles chamavam de cinema do classe S, que eram acima de 18 anos, proibidíssimos e com muito sexo, que não aparecia nesse momento histórico da Espanha. E o horror aparece como um contrafluxo para tudo isso. E o mercado absorvendo. Havia um mercado espanhol sedento por essas narrativas. E houve um investimento público em cinema de horror. A Espanha foi o país, até hoje, eu tenho conhecimento, que investiu mais em cinema de gênero. Daí vem o Labirinto do Fauno, que fala do franquismo diretamente. E assim, muitas outras obras, né, com muita qualidade. E a gente sabe que quanto mais se produz, melhor fica no cinema, evidentemente. E era um aporte do Estado para isso. E não é à toa que é por isso que tem Sitges, é por isso que tem Molins del Rey, tem Festival de São Sebastião de horror. A Espanha é permeada toda por grandes festivais de gênero. E a minha fala lá, na verdade, foi uma provocação, que era sobre decolonização. O que era estar ali no momento em que a expectativa do mundo, do nosso mundo da América Latina, era estar lá exibindo os filmes. E qual era a expectativa do espectador que estava na Catalunha em ouvir o que a gente tinha a dizer, sendo que essas narrativas foram exterminadas por aquelas pessoas. Então, foi essa provocação que eu fiz lá em Sitges. Eu acho que o mais interessante de mesas de debate, o debate em si, pela própria palavra, já diz, né? Precisa existir um pequeno confronto. Então, sendo de maneira amistosa, sendo de maneira amigável, é muito mais gostoso você ver um debate com visões diferentes, não é todo mundo concordando, eu ia falar um palavrão, mas todo mundo aqui batendo perto pro outro, né? Assim, porque, vamos combinar, falar que todo mundo tá certinho, assim, não, e é legal um falar ao outro, não é bem assim, eu tenho uma visão antagônica. Então, aqui nesse debate, eu não estou fazendo nenhum tipo de provocações, mas eu gosto de trazer, pelo menos, essa dúvida, esse questionamento, para as pessoas entenderem, né, que nós podemos pensar de maneira diferente. E, Alexandre, agora você. Ih, a batata assou, né? Eita! Deu tempo, né? O Alexandre, eu conheci o Alexandre em alguns festivais anteriores, mas a gente nunca teve oportunidade, né, de conversar direito. Mas aqui, felizmente, nós tivemos, e eu vejo a simpatia que ele é, porque a Mônica é tão apaixonada pelo Alexandre. Quem não é? E, Alexandre, essa é uma pergunta, de novo, né? Eu acabo direcionando muito para a questão do realizador, e como vocês, como atores, me interessa muito também, né, conversar sobre isso. Muitas das vezes que nós escrevemos um projeto, a gente já idealiza o rosto de um personagem para o seu protagonista, sem saber que esse ator iria fazer o filme, ele iria gostar, porque nós criamos 1h30, 90 páginas ali, pensando no personagem, pensando num ator para fazer aquilo, mas às vezes o ator pode pegar o roteiro e falar, não gostei, eu não vou fazer. Eu queria saber de você, quando você é esse rosto imaginado por alguém, um diretor chega para você, no caso do gênero terror, você avaliaria um filme de terror de uma maneira diferente de um outro roteiro mais comumente aceito socialmente? Porque existem temas espinhosos, né? O terror trabalha com temas espinhosos. E aí existe algum tema, ou existe alguma situação que você fala, não, eu não gostaria de tocar nisso. Ou eu avaliaria de uma forma distinta para falar, eu aceito ou não fazer parte dessa obra. Bom, eu acho que, em primeiro lugar, o ator no Brasil, quando é visto, pensado, é como se ele estivesse ganhando a Mega Sena da virada. Né? Porque é a frase, é um pouco do meu que está fazendo esse revérbero, né? É a frase do Ziraldo, quando diz que o ator no Brasil não ganha nem regularmente para comprar a prazo e nem tanto para comprar à vista. Enfim, é a nossa realidade. Mas eu gosto de me provocar no sentido do desafio, do desconhecido.
adoro me jogar nesse lugar onde tudo pode. Quando, talvez o passeio mais importante pelo gênero que eu tenha feito na minha carreira, do Fantástico, não foi no cinema, mas está vindo, já falo disso. Mas foi na televisão, uma novela de grande sucesso chamada Alma Gêmea, que lida exatamente com esse universo de vida e morte e reencarnações, enfim. E a morte do meu personagem não estava prevista, isso nunca foi cogitado. Isso aconteceu porque eu briguei com o Valcir Carrasco. E aí, ele me matou na novela, porque em geral ele deixa mudo 2 semanas, mas a briga foi tensa e ele me matou na novela. Claro que a essa altura a novela já era o maior ibope da década. E era um pouco delicado matar o vilão que havia matado a protagonista da outra vida no primeiro capítulo. E essa parceria minha com a Flávia Alessandra rendia muitos frutos no ibope, e é isso que interessa. De maneira que ele me matou, e ele não me deu essa notícia, que me deu a notícia foi o diretor, Jorge Fernando, que disse, olha, o personagem vai morrer. E eu já sentia um pouco, de maneira que não foi uma tremenda surpresa, mas eu fiquei em casa aguardando uma semana e deixando o barco correr até que um dia o Jorge volta, me liga, e esse dado que eu vou contar nessa ordem, na verdade não aconteceu nessa ordem, mas eu sabia disso, mas o Jorge percebia esses gráficos do Ibope e percebeu o quanto a novela sentiu, fragilizou e tal nos números, quando esse cúmplice da Flávia Alessandra não existia mais. De maneira que eu fiquei uma semana de folga em casa e ele teve a ideia sensacional de transformar essa morte numa reaparição. Ou seja, um espírito obsessor que volta para atormentar a vilã. E isso, Francisco, é aquilo que você disse. É de um poder. E de tudo pode. Isso é tão libertador. Porque para a construção desse personagem, cujo material e cuja vivência eu não conhecia tanto, graças a Deus, né? Era um assassino. Eu fiquei 3 dias dentro do presídio Ari Franco, no Rio de Janeiro. Isso foi um presente da minha irmã, que era psiquiatra na época do DESIP, e eles concordaram que eu ficasse numa ala protegida, mas que tivesse um pouco daquela vivência. E durante o dia eu passava horas e horas trancado numa sala com assassinos daquele mesmo perfil do personagem, ou seja, homicidas. Numa certa tarde eu tive uma conversa com um deles que me disse o seguinte: eu matei 30, mas rodei por um. Rodar é ser preso, né? Eu rodei por um. E eu fiquei tão impactado com aquilo. Eu disse, mas como é que você se sente? Você se sente bem? Ele falou assim, eu não me sinto bem, mas também não me sinto mal, não, porque já estava combinado. Eu falei, combinado como? Aí ele disse, eu disse para o sujeito, se você não fizer como eu quero, eu mato você e todo mundo que estiver com você. Ele não fez. Então quem matou não fui eu, foi ele. Esse avesso do pensamento me atiçou de tal forma que modificou completamente tudo que eu planejava para esse personagem, né? Então, pensar nesse avesso, Marcos, respondendo um pouco a tua pergunta, ele tem me provocado de tal forma, porque é justamente o lugar que eu não conheço que me interessa. Agora, quando eu falei que viria o filme, é justamente o primeiro longa do Valcir Carrasco, que eu acabei de filmar em Campos do Jordão. Chama-se Juntos para Sempre, também um pouco nesse universo fantástico. É um filme que se passa em 2 gerações, uma trilogia, na verdade, nós filmamos o primeiro, que se passa nesse encontro de gerações, de um sujeito que tem uma série de problemas psicológicos que o atormentam, e ele busca, numa regressão, uma certa cura para isso e vai parar no medievo, onde encontra como um carrasco medieval. Então, assim, eu raspei a cabeça, eu fiz intervenções de maquiagem, visagistas e tal, para que eu pudesse um pouco me reconhecer. Então, eu acho que, assim, eu nunca vou dizer não para isso. Tem, seja para o terror, seja para o romântico, cuja vivência eu não conheço, seja para qualquer tipo. Quer dizer, primeiro pelo prêmio de ser pensado, de ser cogitado como ator, e segundo pelo próprio desafio de pensar diferente. Muitas acontecem, em geral, pela tipificação que a televisão, que é a minha principal janela de exposição do meu trabalho,
ela tende a tipificar e você acaba repetindo aquilo a vida inteira. Eu tive a sorte quando, de repente, em 2006, o Valcir Carrasco me liga e diz: você vai matar a protagonista no primeiro capítulo. E eu disse para ele no telefonema: eu quero me reconhecer neste papel. Por isso que eu mudo o cabelo, mudo a cor dos olhos, enfim, porque eu me canso de mim, né? E o personagem é sempre mais interessante do que a minha vida. Enquanto eu aprendo com esse desconhecido, é justamente o que vai me seduzir para aceitar. Ou seja, eu estou muito mais aberto a interpretar um personagem de horror, que não é a minha seara de convívio, do que o menino de Copacabana, que eu conheço bem. Entendeu? Então é um pouco por aí. E essa é uma pergunta... Ganhou o papel. Ganhou o papel. Tchau, Francisco. Acho que eu troquei o microfone, agora eu estou com baixo aqui, né? Mas estão ouvindo? Tá saindo? Tá. Sim. Não, uma pergunta até porque existe uma discussão muito viva, ainda mais no gênero horror, que é o limite da arte. A arte precisa ou deve ter limites? E a gente pensa o horror como essência, não o horror como arte. O horror não tem limites. O horror não tem limites. Mesmo que a gente gostaria que tivesse, ele encontra uma perversão cada vez maior nos noticiários em qualquer momento. Então, o limite do horror precisa ser moral, nosso como artista, né? Então, era mais nessa questão que eu queria chegar em você. Moralmente em você, dentro do que é aceito, né? Eu, como realizador, nunca vou propor, e aposto que nenhum realizador proporia isso, algo que seja amoral, né? Não, é um terror dentro de uma violência que nós aceitamos como ficção. E alguns, não digo atores, mas algumas pessoas mesmo acabam vendo o horror como errado, de qualquer forma. Então é bom saber que você não tem essa limitação e até te gosta, né? Então, tem me impressionado um pouco. Eu acho que eu vou dizer uma coisa justamente que acende o debate, como você desejava no começo, né? Eu fiz um trabalho em que surgiu pela primeira vez uma figura chamada direção de intimidade. O que é o diretor de intimidade? É uma figura que veio com um streaming para o Brasil e justamente um pouco dessa prevalência, da soberania do ator sobre o personagem. Eu fiz exatamente o contrário. Eu esqueço de mim, porque quase que não sou eu ali. Senão eu jamais poderia supor que quisesse um dia interpretar Arthur Rimbaud ou o Guto da Alma Gêmea que fosse. Entende? Porque esse moral não é o meu. Então, assim, existe hoje essa direção de intimidade em que você vai burocratizar. Primeiro você vai perguntar ao ator o que ele permite ou não permite que faça. Eu não sou dessa época. Eu sou da época que um único diretor dirigia o som, dirigia a luz, dirigia a câmera, dirigia o set, dirigia o ensaio, dirigia tudo e dirigia a intimidade. Assim foi, e já fiz coisas indizíveis nessa direção, inclusive estupros de menores, de vulneráveis, de tudo isso, e era uma coisa em que a gente, enfim, não era o Alexandre ali, eu nunca me vi assim, né? O personagem tinha nome, tinha, como dizia Walter Avancini, uma fileira de DNA que não é a do Alexandre, é a do outro. Então, eu não tenho, pode ser que eu esteja uma fala dissonante dentro do universo dos meus colegas, mas eu não vou fazer julgamento do personagem se ele está inserido dentro de uma verossimilhança interna do roteiro, né? E se o roteiro me apraz de alguma maneira, eu estou debruçado nesse trabalho, né? Eu posso ter mais afinidade, acertar mais, pender mais para encontrar essa verdade do personagem, ou não, mas não vou fazer, não penso por enquanto, pode ser que a gente muda de opinião, mas até hoje eu não me vi como um censor moral do personagem ou do gênero, ou seja, se quiser me convidar, estamos juntos. É interessante que, à medida que ele falava essas perversidades, o olho dele ia aumentando aqui, eu estou perto, e tem uma luz vermelha que vocês não conseguem ver, que ia ficando cada vez mais vermelha na cara dele aqui, uau, né? Olha só. Todo o elenco, né, Francisco? A pergunta pra mim... não, agora tá bom, agora você... Tiago, o que você acha do Alexandre ser o próximo? Posso ser o antagonista? Posso matar ele no primeiro episódio? Pode, né? Ele volta, né? Vocês viram? Sempre vou. O Tiago é engraçado porque eu já conheci o trabalho dele, todos nós aqui conhecemos, mas nunca tínhamos conversado e virou assim uma super surpresa para mim, porque deu para ver como é aberto também para o gênero terror. Você me comentou de um dos projetos que descobrimos hoje, que ele faz parte do Universo Fantástico.
É interessante a gente ver pessoas que fazem filmes, que são biografias, que são mais dramáticos, mas com esse peito aberto para o gênero, para o terror, estando aqui e divulgando o festival, né? Se vocês forem na rede social dele, a gente só vê ele falando do festival e um monte de coisa. Mas o Thiago mencionou que a relação dele, por enquanto, ainda é mais como espectador, então a pergunta é até relacionada a isso. Você como espectador, que assistia muitos filmes e filmes de terror, a expectativa para assistir um filme de terror, ela acabava sendo diferente de quando você pegava um filme convencional, digamos assim, para assistir, e mais, né, dentro do nosso debate. Agora, sendo jurado de um filme dessa categoria, desse gênero, como é que você cria em você essa... Existe uma diferenciação de assistir um filme sabendo que é terror ou não, ou sabendo que é jurado ou não? Existe, claro, né? Sobre o que eu espero quando assisto um filme de terror, de horror, é levar susto, sabe? Aquele ápice do... Ah, caramba! Mas então, como espectador, eu espero ser surpreendido. Por mais que tenha, talvez, um roteiro ali, que a gente já espere as coisas que vai, né, acontecer e seja surpreendido por elas, eu acho que é esse momento que eu espero, de ser surpreendido, de levar susto, de, enfim, ser arrebatado para aquele universo. E espero acreditar em tudo que eu estou vendo. Porque também, quando eu começo a racionalizar e, como espectador, questionar, isso não é possível. Aí eu acho que a coisa não está fluindo do jeito que deveria. Mas a minha visão como espectador, assim. Eu acho que atuar já é lidar com o fantástico, já é lidar com o fantasioso, seja quem for. Né? Um assassino existe. O presídio está cheio. E fora dele também. Mas a gente que não tem essa vivência, lidar com isso já estimula na gente um exercício de uma fantasia, de um fazer fantástico. Então, acho que o atuar em si, seja em que gênero for, ele já lida com esse universo do imaginário, da imaginação e do concreto também, né? Porque o nosso trabalho é acreditar no que a gente está fazendo, por mais absurdo e fantástico que seja. Eu falei do Thriller, do Michael Jackson, né? Mas, enfim, eu lembro também trazendo a TV para a nossa vivência de brasileiro, né? Está muito presente, o Lobisomem do Rock Santeiro. Gente, eu tinha 6 anos, Mistérios da Meia-Noite. Eu corria da frente da TV. Então é uma parada que já faz parte do universo. No infantil, Super Xuxa contra Baixa Astral, Guilherme Caranco, aquele demônio que vivia no esgoto, no submundo. Então já faz parte, assim. E eu acho que me desperta esse interesse de ser arrebatado para aquele universo. Né? Porque... Do sítio do Cavalo Amarelo. Do sítio, cara, tudo virava vida, uma espiga de milho, que falava, uma boneca de pano. Enfim, esse fantástico, esse universo do horror me atrai. O horror que não me atrai é do Jornal do Meio-Dia. Esse realmente aí eu desligo e prefiro não ver, não ser espectador disso, para não atrair essa energia. Mas, enfim, eu já não lembro mais se perguntou. Eu falei da Xuxa e É que a questão você até mencionou do susto, né? Nós que trabalhamos muito com o terror, a gente acaba considerando o susto mais um artifício do que um meio, assim, tipo, precisa ter susto, precisa ter medo. Não precisa, necessariamente. Né? Então, existe uma narrativa que já conduz o filme ao terror, se você tem certos elementos que não necessariamente tragam um susto. Né? Mas quando você, espectador, assiste, daí eu estou perguntando realmente até para todos vocês, assim, o espectador de um filme que vai ver o terror, ele espera levar susto? Ou ele espera só ver algo que o incomoda? E se isso influencia você também numa decisão como jurado, eu como público quero algo mais comercial, quero um susto, ou eu quero ver uma narrativa que se desdobra para algum elemento sobrenatural, mas que não necessariamente traga isso. Juntando, né, as duas respostas, tentando aqui, eu acho que o critério é muito pessoal. Tanto nós como jurados, por mais que tenha uma unidade, eu acho que cada um senta na frente lá da curadoria do Marcelo e tem os critérios pessoais para julgar, para avaliar aquele filme. Assim como o gosto de cada espectador. É claro, né, quando se pensa no fazer de cinema, se pensa assim, na bilheteria, no alcançar o máximo de público possível, mas é claro que cada pessoa vai ter uma vivência. Essa questão do susto talvez eu tenha herdado da minha mãe, porque somado a trilha, tudo mais, você cria-se um ápice que chega a hora do... e minha mãe vai ficar do meu lado, eu criança, como ela me dava. Então talvez isso, a minha experiência e vivência pessoal, me leva, quando assisti o filme, querer reviver esse momento. Talvez até uma nostalgia de um convívio saudável, posso chamar assim, com a minha mãe. Mas eu acho que tanto critério para julgar, quanto critério para você avaliar o filme, né? Agora está a polêmica da substância.
uns falam maravilhas, outros maldizem. É claro que não tem como, a experiência pessoal, o olhar, a tua vivência, as tuas referências são únicas, assim. Então, é assim como o nosso julgamento. Eu acho que por mais que tenha um critério, e a gente tem um momento de reunir todas as opiniões, né? Assim como a sociedade que a gente vive reflete uma democracia, tem os critérios que vai predominar a maioria. Mas cada um assistindo na sua casa, eu acho que avalia o filme de uma forma e de uma experiência muito pessoal. Eu não tenho comentários, né? É isso mesmo. Não concorda comigo, isso é um debate. Vamos lá. Bom, Márcio, né? Tá acordado, tadinho, né? Ficou aqui ouvindo todo mundo. A gente acabou nem se conhecendo antes, né? Você chegou acho que ontem. Foi ontem, a gente nem conversou, então, por favor, se tiver qualquer informação errada que eu tenha pegado na Wikipédia, você me corrija. Mas, Márcio, você, além de cineasta, produtor cultural, também é professor, e aí a pergunta acaba indo mais para um lado, entre aspas, acadêmico, só dando um parâmetrozinho, então, do terror contemporâneo, como a gente tem percebido, né? A partir de 2015, eu considero que a gente teve uma nova era dourada do terror, porque em 2015 a gente teve pela primeira vez a premiação para filme nacional no Fantaspoa, que é um dos principais festivais de gênero da América Latina também, e nunca antes teve tantos filmes nacionais de terror, longas metragens, inscritos. E naquele ano teve tantos que tiveram que não selecionar alguns e teve uma mostra específica com premiação de filme nacional. E em outubro, se eu não me engano, de 2018 ou 2019, nós tivemos 5 longas-metragens de terror quase que ao mesmo tempo no cinema. O Mata Negra, o Histórias Estranhas, Morto Não Fala, Noite Amarela e o Clube dos Canibais. Só que daí, de repente, depois da pandemia, meio que, cadê os filmes de terror? Né? Estão ressurgindo agora. A pergunta, então, nesse lado mais acadêmico, existe alguma discussão da influência da pandemia ou meramente da política, né, que a gente teve no momento, para esse terror ter não desaparecido, mas ele ter minguado muito, estava numa crescente tão gigantesca, e de repente diminuiu. Existe algum estudo, alguma conversa sobre isso? Rapaz, você me fez uma pergunta. Cara, a minha relação com o terror, antes de tudo, é uma relação como espectador. Eu não sou um estudioso do terror, e inclusive estou conhecendo muita coisa aqui através dessas conversas que a gente está fazendo aqui no festival. Então a minha relação, antes de tudo, é uma relação como espectador, né? E por conta de estar na academia, é claro que a gente trava uma série de conversas com os outros professores e conhece pesquisas nessa área, né? E lá em Campo Grande, onde eu dou aula, na UFMS, eu tenho muito contato com filmes de terror por conta dos meus alunos. Né? Meus alunos, eles gostam muito, assim. Campo Grande é uma cidade que tem uma cultura do cinema de terror muito forte. E aí, eu entendo que seja também por causa da cultura cinematográfica do lugar. Né? Campo Grande tem poucos cinemas. Os poucos cinemas que tem são cinemas de shopping, e os cinemas de shopping, eles exibem, a maior parte dos filmes que são exibidos lá são filmes que são dirigidos a esse público mais jovem, né? E é um público que realmente consome muito esse tipo de filme. Então, minha relação dentro da academia, né, atualmente está passando muito por essa relação que eu tenho com os alunos. Mas também, assim, por ser diretor de um festival de cinema, do Visões Periféricas, eu também vejo muito filme, né? Fiz curadoria por muito tempo. Atualmente eu estou mais afastado da curadoria, porque coordenar o festival toma muito tempo, né? A gente tem que cuidar de várias coisas, parte financeira, parte, enfim, do público. E dentro do festival, eu percebo também que durante a pandemia, né, chegou muito filme com essa temática. Né? Chegou muito filme com essa temática e eram filmes que realmente tinham uma coisa do fantástico, assim, muito forte. Né? Traziam uma angústia, traziam, né, todo esse sentimento que todo mundo aqui viveu. Né? E que foi muito interessante a conversa que a gente teve anteriormente, né? Como é que um certo espírito da época se traduz dos filmes, sem que necessariamente esses filmes eles sejam, a gente
consiga rotular eles como filmes de terror ou filmes fantásticos, mas o espírito da época está presente ali, né? Então, talvez esse espírito da época, né, que se traduz, acaba se traduzindo nos filmes, talvez se reflita, né, nesse diagnóstico que você faz, né? Eu acredito que isso possa acontecer. Eu não sei se eles comentam lá na faculdade, mas a gente filmou Condado Macabro no Mato Grosso do Sul, né? Um filme. Seria o segundo longa-metragem, Paranaíba. Sim. Seria o segundo longa-metragem ali da região, perto de Rio Preto, feito lá, porque o primeiro foi Fuscão Preto 2 com a Xuxa. Sim. Foi feito lá também. Então, se quiser chamar a gente para ir para a faculdade um dia conversar com Não. a gente vai, tá? A Não, gente cara, adora. e vocês com certeza vão ser super bem acolhidos, porque apesar de ter um público muito forte lá para esse tipo de cinema, eu acho que faltam pessoas com conhecimento de causa para falar a respeito, né? Assim, lá no grupo de professores que a gente tem o Ramiro, que inclusive é diretor de cinema, Ramiro Giroldo, que faz filmes. Ele soube, inclusive, que eu estava vendo aqui no ano passado aqui para o festival, ele comentou sobre o festival que eu acredito que ele já tenha exibido filme aqui e tal. Mas ele é o único professor. Os demais professores não têm essa pesquisa voltada para o terror. E assim, eu sou carioca, assim, sou do Rio, fui recentemente para lá, e estava me perguntando aqui, caramba, no Rio, assim, eu vivi 45 anos da minha vida lá. Você, Mônica, também, né? Tem uma relação com a cidade também. O Rio é uma cidade que não tem... Lá eu não percebi esse público, né, pro gênero, né? Não tinha essa percepção, né? Posso estar equivocado, esse público de repente está em outro lugar que eu não estava, mas ali não tinha esse público. E é curioso, porque, enfim, pode ser porque é uma cidade solar, uma cidade com uma cultura de praia muito forte. Eu tenho a sensação que os filmes que eu vejo na curadoria são filmes que são filmes sempre feitos no interior, assim, são em lugares que talvez estimulem as pessoas a se voltarem mais para uma coisa interior, né, uma coisa do fantástico também, que eu acho que existe muito no interior do Brasil. O folclore brasileiro é uma coisa muito do nosso interior também, né, dessas regiões mais interioranas. Então, eu lá no Rio de Janeiro, assim, eu não percebi esse público, mas em Campo Grande eu percebi isso de uma maneira muito, muito forte. Outro comentário que eu queria fazer, que dentro do Visões Periféricas, que é um filme, que é um festival de cinema de periferia, o universo do fantástico tem chegado para mim lá por meio dos filmes que tem uma pauta identitária, principalmente dos filmes dirigidos por realizadores negros, né, que eles fazem muita relação com o afrofuturismo, né, com a estética afrofuturista, né? E, curiosamente, o fantástico, o terror, tem chegado por meio desses filmes. E um filme que me chamou a atenção na curadoria desse festival aqui que a gente fez foi o Não Precisa Pedir Desculpa, que traz, né, essa pauta identitária LGBT para dentro do filme, né? E eu acho que eu, particularmente, como curador, né, e agora recentemente como júri, eu me interesso muito por filmes que eles são capazes de trazer o gênero do terror para dentro do nosso contexto social, do nosso contexto histórico. E ano passado a gente teve um debate interessante, que foi na hora de premiar um filme de curtas nacionais. Tinha um filme chamado... qual era o nome do filme? Aquele que a gente... que tinha um Saci Pererê. Né? Isso, O Vão das Almas. E tinha um outro filme, O Abraço, que tinha uma estética super europeia e tal. Eu defendia, assim, sabe, com unhas e dentes desse filme, O Vão das Almas, porque ele tinha essa coisa do Brasil, da brasilidade, das nossas histórias, dos nossos mitos. E eu acho que a gente tem que valorizar muito isso, porque o Brasil é um país com muitas mitologias, né, com muitas histórias e com um argumento infinito para coisas, né, de terror, né? Então, eu me interesso muito por esse tipo de filme. Eu tenho a impressão que, às vezes, os filmes
que se aventuram pelo gênero de terror, eles são filmes desterritorializados, assim, são filmes que podiam se passar em qualquer lugar. Eu gosto dos filmes que são, sabe, que tem um pé, que estão vinculados ao nosso lugar, né? E, bom, é isso, assim, era que eu... Não, mas é interessante porque, claro que o ambiente influencia a arte, né, de uma maneira muito, muito firme. O terror, ele acaba sendo muito narrado nesses ambientes de interior. Não necessariamente realizados porque a gente sabe das dificuldades de dinheiro que o interior enfrenta para ter verba, né, de cinema. Mas eu não sei se você quer comentar sobre o cenário fantástico no Rio de Janeiro, que ele é forte, sim, né? Eu só queria também, depois da Mônica, fazer um comentário sobre a pergunta que você fez pós-pandemia. Tá. Você quer comentar alguma coisa sobre o... Fantástico. Existem alguns festivais, tem o Rio Horror Film Fest, Rio Fantastique. tem o Rio Fantastique, e tem mostras que acontecem no Estação. Estação, mensalmente, tem sessões malditas, onde ele leva obras de cineastas brasileiros e com sala lotada. Então tem isso. Mas eu acho que o cinema que é feito nas periferias do Rio de Janeiro, eles trazem elementos da distopia muito fortes. Não sei se você reconhece isso na curadoria que você faz, mas com uma crítica quase que sobretudo os que têm o afrofuturismo, que colocam esses elementos identitários do universo negro, né, dessa temática, em contraponto com os evangélicos. A gente encontrou muitas obras onde o demônio era o pastor. Eu não sei se tinha isso no olhar periférico. E isso é um reflexo também do que está acontecendo nesses territórios, né? Então, da crítica social. E eu acredito também nessa questão de que a atual geração que está adentrando o cinema como realizador, os alunos, eles vêm de um momento de dificuldade de identificação mesmo, né? A que gênero eu pertenço, ou a que mundo eu pertenço, isso traz uma ansiedade que é uma faísca muito grande para o horror. Eu também sou professor, eu dou aula na IC, e eu percebo que de uns 2 anos para cá, os alunos querem fazer terror. E o terror que eles querem fazer não é de violência, é um terror de quem sou eu. E você vê claramente que a história deles é tipo, quem sou eu? Né? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu lugar nesse mundo? Então a gente chegou num momento em que a gente precisa também rever, né, como que nós vamos fazer que as novas crianças, as novas pessoas, saibam quem elas são, independentemente de quem elas são. Não precisa ter a dúvida de quem ela é. Só que essa pressão, né, social de seja isso, seja aquilo, minou a mente dessas pessoas, que as jovens de 20 anos hoje estão fazendo terror identitário e um terror tipo, eu não pertenço, sabe? E 80% dos meus alunos faltam a aula dia sim, dia não, porque teve crise de ansiedade, né? E daí eles estão fazendo terror, tem crise de ansiedade, e a nossa diretoria lá, tudo se permite, porque o essencial é que você se sinta bem consigo mesmo em primeiro lugar. E aí a gente faz terror, e inclusive eu vou dirigir um filme de terror pela IC, porque é o que eles pediram para fazer. Então é o que está rolando. Então, sobre a questão, né, da produção de filmes de horror, enfim, filmes fantásticos. A gente teve um instrumento muito importante que ajudou bastante na produção independente em vários municípios, que foi a LPG, né, a primeira versão. Mas é uma produção independente que chega muito em festivais lá. E pós-pandemia, a gente houve uma total, quase que completa, ausência de mecanismos de financiamento para longas-metragens que podem, eventualmente, serem exibidos, explorados em salas de cinema. Então, acho assim, há uma conjunção, né, de fatores do ponto de vista institucional, político, mais pandemia, mas depois, ainda, né, concomitantemente, com o modelo de financiamento, que é um financiamento que não chega no centro, não vai chegar em São Paulo, no Rio, mas chega lá no interior da Bahia, numa mostra, no Cineclube, de uma produção, né? Então, enfim, então era só isso que eu gostaria de, só para comentar um pouco, né, sobre isso. E tem um filme do Mato Grosso que é do Joel Pizzini,
que é Não Sei O Que das Emas, que é um filme fantástico também, que eu vi no festival. Se eu não me engano, foi na Bélgica, enfim, não me lembro agora qual foi o país, mas que era também um filme de lá. Mas Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul? Mato Grosso do Sul. Uma questão lá. É, porque meus pais são do Mato Grosso do Sul, né? Então, foi até por isso que a gente filmou lá o Condado Macabro, né? Bom, gente, ninguém falou quanto tempo eu tenho, mas já passou 1 hora, acho que está no momento, então eu vou abrir para perguntas. Alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer, Giovana? Primeiro. Ó. Por favor. Não, faça. Na verdade, eu fiz uma lista de perguntas aqui. Ah, então, peraí. É uma lista? É uma lista, né? Então, Vou é passar só o uma. microfone para ela. Ah, bem rapidinho. São... Preciso ir embora, né? Pode fazer. Dá para ouvir aí? Dá, sim. Então são 2 perguntas. Uma direcionada para a Mônica, é rapidinho. Se ela acha assim, que essa efervescência que teve do cinema na Espanha, há alguns anos atrás, estou falando mais ou menos de década de 70, e no Brasil ainda estava naquela questão que o sucesso era por no chanchado e ficou naquilo e foi se desconstruindo, porque estava fazendo sucesso com esse gênero. E os outros países foram se adaptando e o Brasil acabou se perdendo ali um pouquinho. É uma pergunta. A segunda pergunta é se o gênero de terror no Brasil, ele realmente tem uma identidade ou se ele acaba sendo cópia do terror americano. Porque, como já foi citado, a gente é um país que tem proporções gigantescas, com vários estados com culturas diferentes, e quando a gente está vendo o cinema nacional voltado para o terror, eu, no meu olhar, eu começo a visualizar um pouco resquícios do cinema americano. Como já foi até citado aqui, dessa questão de ter esse clima, às vezes, europeu, americano, a questão da casa antiga, daquele estilo de arquitetura que nem no Brasil é tão presente, e a gente se vê ali um pouco com o cinema americano de terror. Então tem essa identidade? As 2 são para mim? Não, uma para você e a outra aberta. A primeira para vocês. Na verdade, eu acho que são questões históricas muito diferentes e ditaduras muito diferentes. Né? A gente viveu, a pornochanchada nasce numa ditadura militar que nós tínhamos aqui, que começou nos anos 60. E a resposta ao franquismo veio de anos de guerra civil. Então, são contextos históricos diferentes. Acho que a pornochanchada nasce no Brasil numa desconstrução do cinema político. É uma outra mirada. E ela impacta, por exemplo, a gente tem o Mujica, a gente tem as respostas do terror brasileiro que dialogam com essa pornochanchada até para poder existir. Me corrija, Marcelo, se eu estiver equivocado. Então, esse é um caminho subliminar do horror também aqui. É a minha visão sobre o horror brasileiro. Mas o que eu queria dizer é que, enquanto indústria, que é uma coisa que eu acho que interessa a todos nós que estamos no gênero fantástico, hoje a gente tem nos mercados espaços para o cinema fantástico e espaços para histórias que estão sendo desenvolvidas. A gente tem o maior mercado que existe na América Latina, que é o Ventana Sur, que tem um programa voltado para cinema fantástico, que é o Blood Window, com premiações que levam essas narrativas, o desenvolvimento dessas narrativas e que também estão interessadas nas discussões dos povos originários, nas nossas histórias, para o mundo. Está lá a indústria coreana está lá olhando, a indústria europeia está lá olhando. Então, eu acho que a timidez do cinema brasileiro é não participar dos concursos internacionais. Tem muito pouco. Eu fui jurada do Ibermédia, não tinha uma obra brasileira inscrita, quer dizer, selecionada. Não está selecionada porque tem poucos inscritos. Se tivessem muitos inscritos, certamente nós estaríamos lá. Hoje, o Blood Window Lab, que vai acontecer agora em dezembro, não tem nenhuma obra brasileira inscrita. Selecionada. Escrita tem, mas selecionada. Então, a gente peca por não participar desses mercados e desses espaços. A gente tem em Cannes o Fantástico Pavillon, que é o maior espaço do marché, que é fantástico, que tem uma gala diariamente de 2 filmes fantásticos por dia no Festival de Cannes. Onde é que estão os filmes brasileiros? Não teve um esse ano. Por quê? Onde é que estão essas produções? Então, eu acho que tem uma timidez dos realizadores em participar desses espaços e de considerar que as nossas narrativas
podem estar lá também, porque eles gostariam de estar em outros. No da crítica, enfim, tem outros, né? Cannes tem muitas mostras, mas essa específica não recebe conteúdos brasileiros. Bom, um pouco sobre a sua segunda pergunta, o grande barato de estar nos festivais é de você ter acesso a esses conteúdos, porque na minha adolescência, ou até alguns anos, quando eu desejava alguma coisa, eu descia do prédio, ia na locadora, e era um mundo de possibilidades. Quando não tinha na locadora no Rio de Janeiro, a gente batia na porta do Sérgio Brito, e o Sérgio Brito descolava para a gente onde estivesse, de maneira que você tinha acesso. Agora, a gente não tem acesso. Ou você se rende à pirataria, ou as coisas somem quando saem da exibição nos cinemas. Agora está sendo uma luta para resgatar determinadas coisas, é uma luta. Ou seja, precisamos encontrar um caminho para que isso continue existindo nos lugares de acesso, né? Então, o festival nos permite assistir muitas coisas. Especificamente aqui, eu fui jurado da Mostra Goiana e da Mostra Nacional e eu não senti em momento algum essa presença europeizada dessa marca europeia ou americana na produção desses filmes. Claro que eu estou falando dessas mostras, tanto regional como nacional. Isso nem me passou pela cabeça. Eu não suscitei. Se não passou, é porque eu não senti, percebe? Eu acho que a gente já se livrou um tanto dessas amarras, pelo menos no resultado final, isso não transparece com essa força que pode ter existido um tanto um espírito, ou seja, uma inspiração e tal, mas isso eu não senti isso no resultado final dessas, sobretudo, especificamente dessas duas mostras de que fui jurado aqui. Eu vou complementar, porque assim, a minha geração, 35, 40 mais, é a atual geração que está tomando o poder, né? É a idade de chegar nisso, de nós começarmos a sermos os diretores de mercado que estamos saindo em streaming, Netflix e tal. E a minha geração 40 mais, ela é uma geração que bebeu em Tubarão, Massacre. Então a nossa referência é americanizada. Claro que nós temos diretores, como eu também, que assistem mais filmes europeus, mas na nossa infância o acesso era a dominação norte-americana. E por gostar de Goonies, por gostar de Volta para o Futuro, nós às vezes tentamos sim replicar uma estética, não necessariamente um conteúdo. E eu acho isso positivo. Eu acho positivo na questão de, tecnicamente, nós estamos mais aprimorados. Claro que nós temos ainda diretores mais antigos, né, diretores mais velhos, que ainda mantêm uma estética muito semelhante ao cinema de uma década de 80, de uma década de 90, só que nós que estamos agora fazendo, a gente está numa modernidade que, ao mesmo tempo, tem a influência do que hoje seria considerado um clássico para nós. Então, essa influência que você vê, eu imagino que seja isso. Você está vendo filmes de diretores da minha idade, um pouco mais jovens, um pouco mais velhos, que beberam dos mesmos filmes que eu na infância, e é o nosso sonho fazer aquilo. Só que falou uma coisa muito correta, Alexandre, porque é da minha geração isso. Agora, os novos realizadores, que são os curtas-metragistas, já é outra referência. É quando já começou a ter acesso a filmes diferentes, filmes europeus, filmes da América Latina, porque nós não tínhamos um torrent da vida. Nós não tínhamos uma rede social, a gente só consumia o que o mercado nos trazia, e nós somos dominados. A gente era dominado pelo mercado americano, era uma questão comercial. Compra isso, senão a gente não compra suas laranjas, né? Você bota esse filme, senão a gente não consome de vocês. Então, é o que a gente, infelizmente, bebeu obrigatoriamente. Agora, quando surge uma nova geração que pode buscar o estilo de cinema que ele faz, ao mesmo tempo que a identidade do cinema nacional acaba se moldando para algo que às vezes a gente não sabe para onde vai ainda, pelo menos não é mais uma cópia do cinema norte-americano, é de várias influências, tá? Então, o Gabriel está muito certo nisso. Os filmes que a gente assistiu aqui, talvez só o dos curtas-metragens, só o Não Peça Desculpas, né? Que tem uma influência ali mais clara de um cinema realmente mais comercial, por questões de luz, de enquadramento, rapidez e corte. Agora os outros sim, não, mas parece que assim se apropria de uma temática que é altamente brasileira, exatamente, que é o país que mais mata a população. Então, assim, a gente está... E a gente está se aproveitando disso, eu acho que da melhor maneira possível, e a gente ainda precisa quebrar uma única coisa, não única, mas umas coisas, que é a influência dessa questão de que nós não temos super-heróis que possam combater os super-heróis de fora. Então nós temos o nosso folclore que são super-heróis, né? Por que a gente gosta de Thor se a gente tem o mesmo Deus aqui no Brasil? Só que não, vamos fazer Thor porque eles nos venderam como sendo isso.
Então falta isso só. Quando a gente começar a explorar o nosso folclore, a nossa identidade com uma estética aprimorada, aí eu acho que a gente vai encontrar um cinema nosso, sabe? Gília. Tá. Considerando que eu sou estudante de cinema, e eu já tive algumas experiências. Eu não estou te ouvindo. Eu sou estudante de cinema e eu já tive algumas experiências com Júlio. Eu sou estudante de cinema e eu já tive duas experiências enquanto Júlio, não? Eu vou traduzir. E uma foi durante a pandemia e outra foi no FIC. E durante a pandemia teve todas aquelas questões e a decisão não foi basicamente a gente tinha uma tabela, colocava a nota e não teve debate. Já as do FIC tiveram, então, os debates. E aí, aqui é uma pergunta que fugindo do gênero, mas como alguém que gosta muito dessa área e que, enfim, aproveitando que vocês foram júris, justamente como dicas mesmo. Eu até escrevi minha pergunta aqui, deixa eu só abrir ela aqui. Seria... é uma pergunta aberta, para quem quiser responder. Na sua opinião, é mais produtivo iniciar as conversas logo após assistir os filmes, enquanto as impressões ainda estão frescas, ou é preferível dar tempo para digerir as ideias? O que vocês acham? Tipo, enquanto o júri? Logo É melhor após a deixar sessão. Logo após a sessão? Logo após a Sim, sessão. É o o ideal. frescor. A o gente frescor sai e das continua. impressões Esse é o é papel do fundamental. festival. Assim, papel. Digamos que é uma vocação. O festival é após a sessão. Para Pode mim, ser o frescor das impressões é fundamental. É. Essa atenção que a gente vai perdendo, né? Quando a gente se encontra 2 semanas depois para falar sobre um episódio, esse episódio vai criando uma certa realidade psíquica que a gente acha que ocorreu, na verdade pode não ter ocorrido, mas a soma dos dias vai nos fazendo ver de outra forma, de maneira que sempre que pudermos estar discutindo tão logo a gente assista, eu acho mais frutífero. Esse seria o ideal, né? Mas não foi a forma que se deu na avaliação e julgamento desse ano. Então, aí a gente busca recursos para manter essa impressão fresca. Aí eu faço anotações de tudo que me chama atenção, desde de atuação, fotografia, direção, roteiro, e vou tomando nota. O avaliar pós tem uma vantagem, que talvez seja você criar um critério entre todos aqueles filmes que você assistiu. Porque senão, primeiro eu já sei lá, de nota de 0 a 10, daria 7. Mas aí depois eu vejo um outro que, cara, se eu dei 7 para esse, eu vou dar o quê? 4? Não, então peraí. Então aqui não é 7, é 8. Esse aqui já subo para cima. Então essa janela de tempo, quando a gente assiste todos, facilita nesse parâmetro, nesse critério geral. Mas a primeira impressão realmente é... Mas tem temáticas que... Na mostra de curtas, por exemplo, você tem uma noite dessa mostra goiana. Então, o ideal seria nós, em casa, tivéssemos feito a nossa mostra goiana, ou a nossa mostra nacional, e ter comentado logo após isso. E assim acontece, né? Quer dizer, a gente assiste ao final da mostra, ou seja, ao final de 5, 6, ou como aconteceu agora há pouco, depois de 4 horas e meia de mostra, porque aí já ninguém consegue raciocinar mais. Né? Quase Berlim, Alex. E eu vou dar não uma dica, né, mas uma sugestão ao festival que talvez desagrade os jurados. Eu não gostaria de estar nessa posição, mas é a mais correta, que é não passar os filmes antes do festival para nós. Porque se você olha só quantas pessoas estão aqui, isso aqui preencheria uma sala de cinema. Você tem uma sala de cinema com 50 lugares, a gente já tem 10 pessoas ali, sabe? E então reunir os jurados também numa sala para assistir junto com os realizadores tem toda uma pompa, sabe? Tipo, uau, os jurados estão assistindo o meu filme. E aí nós estamos ali também aquele ritual, estamos assistindo para julgar, conversando, às vezes fazendo piada, mas assim, daí a gente sai, vai jantar e conversa. Então em casa é muito impessoal. Eu gosto, eu acho mais correto isso, então eu até deixo essa sugestão para o ano que vem começar a não nos dar os links, apesar de, é muito mais fácil para nós ver os links, mas para a qualidade do festival, fazer, não, jurados venham aqui e assistam, que é assim, Gramado, é assim, nos festivais. E a questão da pontuação também. Eu sou contra a pontuação, eu sou a favor de discussão, vamos conversar qual é melhor, mas mesmo se for pontuação, não deixa uma pontuação de 0 a 10.
Porque é aquilo que o Thiago falou. Às vezes você vê um filme que é bom, mas daí tem um filme que é melhor, você quer dar mais. Mas sabe qual que é o parâmetro? Um filme nunca vai tirar 0. É muito triste você dar 0 para um filme, sabe? Às vezes você tem um filme que fala, nossa, que filme ruim, mas nós como realizadores sabemos de todo o esforço por trás. Então, eu como jurado, eu já limito, eu vou dar no mínimo X. Só que se um jurado não pensa dessa forma e daí tem um 0 lá, fode todo o resto de pontuação, sabe? Então, diminuir esse lastro de pontos e fazer todo mundo ver junto. E tem a questão da experiência cinematográfica, que é assistir um filme de E cinema. revive um pouco aquilo que a Josi trouxe, né, da experiência do coletivo. E aí, uma outra coisa que contaria também, talvez, na nossa avaliação, seria a resposta do público. Porque você está vendo uma sala de cinema, você sente o filme, é diferente. E tem coisa que numa tela de computador é muito diferente do que projetado em 3x5. Alguns filmes que eu vi em computador, eu revi aqui, eu falei, caramba, bate diferente, sabe? Então seria uma outra experiência também. Nos ajudaria nesse critério de escolha. Tem mais? Era essa lista de perguntas? Não, é uma lista de uma. O Thiago acabou respondendo uma delas, que era justamente se o impacto do público Fala mais pertinho. Acho que ela respondeu. Foi. Vocês estão escutando? E agora? O Thiago acabou respondendo uma das outras perguntas que eu tinha feito, se numa sala, então, vendo a primeira vez, se a reação do público influenciaria. Então, A mim, nada. Nada? 0. Por isso que tem voto de júri popular. Sim. Então, eu reconheço assim, eu completamente surda, diferente de vocês, não influencia absolutamente nada. Tipo, se o povo gritar, Você pode levar a tua família inteira lá para aplaudir seu filme. Isso não vai, a mim não influencia nada. A claque. Nenhuma influência. Pessoa ruim, né? Pessoa péssima, Amarga. né? Não, amarga. Por quem chamou ela? Quem chamou ela? Não influencia. Bom, gente, estamos chegando ao final e obrigado a todo mundo por ter vindo. Então, por favor, considerações finais, cada um, curtas, para a gente poder ir beber. Sempre eu. Ativa. Bom, eu acho que a gente tem que estar com esse olhar atento para as políticas públicas. Eu acho que aí a gente tem só um elemento novo para trazer para a reflexão de vocês, que é participar dos conselhos, que é ter uma atuação política dentro do município, dentro do estado. Importantíssimo estar inserido nesses contextos para a construção de política pública, para ter dinheiro para os editais de cinema, para ter esse olhar também voltado para o cinema fantástico, que sofre preconceito institucional. Então, ter um pouquinho de militância também, porque isso funciona muito e é o que determina o que a gente pode fazer em termos de investimento para o futuro, né? Para as obras e para tudo mais. Então, era só isso. Assim eu encerro a minha participação antipática, porque eu não ouço o público. E agradeço a presença de vocês. Bom, eu quero dizer que para mim é um sonho realizado estar aqui, porque durante muitos anos a realidade é de que os atores de televisão eram uma espécie de alienígena no mundo do cinema. Por sorte, Deus quis que eu achasse uma pequena fresta através da qual o meu espírito pudesse passar, primeiro, depois meu corpo, até hoje estar aqui junto com vocês e ter acesso, mais do que os meus colegas, a esse mundo imenso que é a sétima arte brasileira. Isso é de um orgulho para nós imenso e é maior ainda para mim, que consegui transpassar essa porta e estar aqui hoje com vocês. Queria agradecer os realizadores desse festival pelo convite. É um prazer estar aqui em Goiás depois de tanto tempo. Tem uma história que me liga a essa cidade. Então, só por isso já seria prazeroso, mas estar em contato com esse universo e com a oportunidade de vivenciar essas histórias fantásticas, isso é muito prazeroso. Obrigado, sigam aí resistindo, realizando, que é muito importante que essa janela não se feche. Obrigado.
Não dá para falar mais depois que a Mônica fala, porque ela tem uma fala muito importante, eu acho que o que ela falou é muito brilhante para nós. Só existe se pensarmos assim. Muito bacana o que você fala. Mas eu acho que eu vou um pouco na minha área, né? Porque, assim, aos atores, não sei se tem atores aqui na plateia, mas é tão bacana a gente ver nosso trabalho com diretores. Eu acho muito importante que nós, atores, estudemos muito para que a gente alimente esses diretores, que eles sintam fome de contar histórias. Isso é muito importante. Eu acho que todo diretor fica muito feliz quando o ator lapida a obra dele. Isso é muito bonito, essa construção. É isso que eu digo para nós, que essa janela jamais se feche mesmo. Isso é muito importante para o cinema de horror. Obrigado à organização, esses dois rapazes e essa equipe maravilhosa. Merda! Bom, Cris, quero agradecer ao Cris, a toda a produção aí por receber a gente, pelo convite, pelo segundo ano. Cara, para mim está sendo um aprendizado, né, participar desse festival pelo segundo ano. Como eu já falei, não sou um especialista, mas antes de tudo eu sou um espectador que viu muito filme de terror na infância, na adolescência, que cresceu com a cuca do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que acho que foi talvez a primeira coisa de terror que eu vi na minha vida. Foi por meio de um escritor brasileiro, Monteiro Lobato. Eu estreiei lá, em 1982, na Cinédia ainda. Então. Olha que bacana, Alexandre. Ele era o filho da Cuca. Você era o filho da Cuca? Que filho da Cuca? E mesmo não sendo um especialista, assim, como espectador, filme bom é filme que a gente quer ver até o final. Isso independente do gênero, independente do país, filme bom que a gente quer ver até o final. E eu vi muitos filmes aqui nessa curadoria que eu quis ver até o final. Outros eu vi porque tinha que ver, porque afinal era júri, tinha que fazer o julgamento. E Cris, quero levar, eu já falei para você, não sou especialista, mas como sou produtor cultural, eu tenho certeza que o Morcegô faria um sucesso incrível em Campo Grande. Então, vamos abrir a lojinha lá do Morcegô lá. Já te cantei essa pedra já uma vez, Bora franquear isso. Bom, então, agradecer ao Cris, ao Ivan, a toda a equipe do Morcegô, agradecer aos meus colegas pela experiência da gente ter compartilhado esse debate sobre os filmes, né, de forma coletiva, de forma afetuosa e respeitosa. Então, eu queria muito agradecer. Né. Eu acho que é isso, né? A gente ainda está por aqui, né? Então, a gente pode conversar, né? Como a Virgínia perguntou, não está mais aqui, mas é sempre bom a gente conversar após a sessão. É isso. Tá? Boa noite. Bom, então assim a gente encerra o debate. Obrigado a todo mundo que ficou até o final. E queria agradecer de novo à Secretaria de Cultura do Estado de Goiás, à Secretaria Municipal de Cultura de Goiânia, pelo apoio ao festival. Obrigado.